A pandemia Covid-19 foi concebida, orquestrada e executada por Emmanuel Macron. Isto se fez com a ajuda de Alexandre Benalla, seu ex-guarda-costa, que ficou conhecido quando da publicação de um vídeo no qual ele, vestido de policial, espancava um misterioso casal em uma manifestação de 1º de maio em 2018. Benalla acompanhou Macron por toda parte, inclusive em suas viagens internacionais, até julho do mesmo ano. Depois, devido ao escândalo, foi demitido, mas continuou trabalhando para Macron secretamente. A pandemia foi o resultado de um funesto e gigantesco projeto envolvendo cientistas, militares, empresários, agentes governamentais, organizações criminosas, laboratórios de virologia e cobaias. A primeira grande questão: onde produzir em larga escala o SARS-CoV-2, vírus que havia sido criado no Instituto Pasteur em 2004, a partir do HIV, vírus da AIDS. Onde fazê-lo de maneira secreta e segura? A resposta é: para um sigilo garantido, o trabalho teria que ser feito em algum laboratório clandestino na Ucrânia. Os vírus deveriam, em seguida, ser espalhados pelos 4 cantos do mundo, mas antes disso, todo um esquema operacional tinha que ser definido com precisão para que as contaminações fossem ocorrendo de forma progressiva e sincronizada nos mais diversos países, e por isto mesmo necessário foi muitos ensaios. Alexandre Benalla era aquele que viajaria para todos os lugares, engajando equipes de trabalho com a colaboração de máfias locais. Assim, a primeira etapa foi o planejamento, depois o recrutamento de pessoal a nível mundial. Segue-se a fase de ensaios, que duraram praticamente todo o ano de 2019. Estes foram feitos em algumas cidades apenas, mas em diferentes continentes. Em Barcelona, Torino e Milão, por exemplo, foram encontrados os vírus SARS-CoV-2 em amostras das águas de esgoto congeladas, em datas bem anteriores à chegada da pandemia na Europa. Em Barcelona, em março de 2019, muitos meses antes do começo da pandemia na China. E nas outras 2 cidades, em dezembro, antes também de começar na China. A China foi escolhida para ser a origem da Covid e a cidade de Wuhan foi eleita por haver ali um laboratório de virologia, construído, aliás, pela França. Mas como seriam transportados os vírus? Da forma mais inimaginável. As amostras partiram do porto de Odessa, na Ucrânia, foram transferidas para um submarino nuclear francês e nele seguiram até o Mar da China, nas imediações de Guangzhou, cidade portuária do sul da China. Guangzhou está ligada a Wuhan por um trem-bala de última geração que faz o percurso em apenas 2 horas, percurso direto. Nos trens, diferentemente do transporte aéreo, não se examinam normalmente as bagagens. Mas como fazer chegar secretamente ao porto de Guangzhou as amostras de vírus trazidas em submarino? Aí entra Alexandre Benalla. Ele teria que estar em Guangzhou.
e teria que alugar um iate para ir em alto mar ao encontro do submarino para recolher o material em total sigilo. Para que este plano fosse realizado, foi armado um esquema. Benalla assinaria um contrato com uma grande companhia de segurança chinesa que, por coincidência, estaria para abrir um centro de treinamento em Guangzhou. Foi estabelecido que, por um longo período, Benalla ficaria indo repetidas vezes à China para dar treinamento, com estadias mais ou menos prolongadas. Foi acertado um cachê de 7,2 milhões de euros. Não muito modesto para um guarda-costa cujo salário declarado no Palácio do Élysée era de 6.000 euros por mês. Mas é que assim ninguém estranharia que ele ficasse alugando iates. Passeando de barco com seus companheiros, poderia mesmo apanhar novas amostras de vírus quando necessário fosse. Por isso, justamente, o contrato era de longa duração. Macron acompanhou de forma especial todo o planejamento da implantação da Covid na China. Tanto é que, tendo lá estado com Benalla em 2018, quis fazer outras 2 visitas em 2019, sendo que a última aconteceu entre 4 e 6 de novembro de 2019, um mês antes do começo da pandemia. Como um maestro que checa com os músicos os detalhes mais sensíveis de uma sinfonia no último ensaio, ele foi checar tudo antes de começar a grande Sinfonia da Morte, obra-prima da sua vida. A China seria o começo de tudo, mas também era preciso viajar para os outros países, encontrar colaboradores locais, contratar, definir um planejamento claro, não só para os ensaios, mas também e principalmente para a fase de disseminação massiva do vírus. Para tal, já que Benalla acompanhou Macron à Rússia por 3 vezes em 2018, 24 e 25 de maio para o Fórum Econômico de São Petersburgo, 10 de julho para a semifinal da Copa do Mundo e 15 de julho para a final da Copa do Mundo, foram armados contratos com 2 magnatas, supostamente com o objetivo de fazer a segurança dos filhos dos mesmos e suas esposas, que estariam em Mônaco, na Riviera Francesa, e o outro iria partir numa viagem por vários países da Europa com a família. Cada um desses contratos estaria então pagando 2.200.000 euros cada um. Nada mal para um guarda-costa que tem um salário de 6.000 euros por mês. Mas é que assim ficariam justificadas as inúmeras viagens de Benalla em 2019 e 2020, não só para a Rússia, mas para todos os países da Europa, sem exceção. Para além desse plano, faz-se que, enquanto um dos magnatas, tendo ligações suspeitadas na Europa com a máfia de Moscou, conectava Benalla com uma equipe de alta competência para espalhar os vírus por todo o território russo, o outro, tendo relações estreitas com a máfia de Barcelona, resolveria o problema no âmbito do território europeu, dentro então da comunidade europeia em especial, né?
onde há o espaço Schengen, que as fronteiras ficam abertas e ninguém é examinado quando passa de uma fronteira de um país para outro. O mundo, porém, não se resume à Eurásia, ou à Europa e à Ásia, da qual faz parte a Rússia. Era preciso que Macron fornecesse suficientes passaportes a Alexandre Benalla. E este os colecionava. Além de 2 passaportes diplomáticos, 2 outros passaportes especiais de serviço estavam à sua disposição, além de vários passaportes fake, ou seja, passaportes de Benalla com nomes diferentes, os mais diversos nomes. Assim, se necessário, ele poderia entrar e sair várias vezes de qualquer país sem ter que dar explicações, como se fossem pessoas diferentes que estivessem entrando e saindo. Não seria possível, entretanto, para Benalla entrar em qualquer país. Se com esses passaportes ele fez tranquilamente muitas viagens, inclusive a países africanos e mesmo a Israel, em outras nações, como é o caso da Coreia do Norte ou de outros países asiáticos, com políticas muito fechadas, ele não conseguiu entrar. E onde ele não entrou, não houve Covid. Muitas das informações referidas às peripécias de Alexandre Benalla, algumas das quais eu estou mencionando aqui, foram reveladas por corajosos jornalistas em inúmeros artigos saídos na imprensa francesa. O problema é que, concentrando-se em fatos específicos, nenhum desses artigos conseguiu unir todos os elementos num raciocínio que os ligue uns com os outros, e todos eles com o advento da Covid-19, que foi apresentada como um acontecimento anacrônico, uma coisa de origem desconhecida, de morcego, de fuga no laboratório de Wuhan. Não. Por isso, nem Macron nem Benalla puderam ser identificados como agentes protagonistas do grande genocídio do século. Esses artigos, porém, são muito úteis porque ilustram com riqueza de detalhes o mistério que envolve a relação de Emmanuel Macron com Alexandre Benalla e deste com tantos outros personagens à sua volta. Em seu conjunto, essas cenas de um crime perfeito são a ponta do iceberg que leva à desgraça Macron e sua miserável corte. Como num quebra-cabeças, se possuímos muitas peças, talvez já podemos adivinhar a imagem desse quebra-cabeça. Por exemplo, a China interceptou submarinos nucleares de ataque franceses nos seus mares nos últimos 5 anos. A justificativa do governo francês foi arrogante e apontou para outras supostas razões estratégicas, desviando a atenção do leitor para um raciocínio que ocultava a verdade. Mas se já sabemos que o único meio de transportar armas biológicas sem risco de ser pego em flagrante é o submarino, então já não nos cegamos diante da justificativa arrogante. Toda arrogância esconde algo. E, como é comum usar dela para impedir o mundo de reagir, é muito comum. A arrogância já neutraliza a parte
que está observando alguma coisa. Nossa análise não é reativa, mas é, sim, sintética. Tudo nesse caso criminal está conectado e a intuição ajuda a enxergar o que ainda está na sombra. À medida em que mais informações nos chegam, vai crescendo a percepção da ligação entre os fatos aparentemente desconexos. Mas aqui tudo faz sentido. E nenhuma dúvida consegue se fazer presente. A percepção aqui não é ambígua. A figura é estável. De ambíguo só há Macron e os seus satélites, Benalla e os outros menores. O questionamento que se impõe é: quem está por trás dos atos de Emmanuel Macron? Muito tem sido escrito sobre ele, frequentemente descrito como um presidente a serviço de banqueiros e não do povo francês. Mas no caso da Covid, aumenta a gravidade de suas ações, tomando uma tal dimensão que nos vem, após a estupefação, uma revoltante perplexidade que não tem fim e que não consegue se resolver. Se a psiquiatria nos fala de psicopatia, a história nos fala de Hitler, de Nero, de Calígula, mas Macron é mais difícil de entender. Às vezes parece humano, às vezes parece até simpático, mas sempre é mau. Por onde ele passa, não tarda a catástrofe. Projetando mais longe a reflexão, está mencionado, em tudo isso que eu disse agora, que os vírus fossem replicados em laboratórios na Ucrânia, certo? Então, não é difícil concluir que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, é tão poderoso. Não é difícil concluir que ele sabe tudo. E por isso mesmo tem Macron nas suas mãos. Assim como tinha poder sobre Biden, por causa dos negócios escusos do filho Hunter Biden nas terras ucranianas, fica mais fácil, então, entender por que a guerra na Ucrânia não chega ao fim. O presidente francês, como ele mesmo disse em uma entrevista em 2022, logo depois do começo do conflito na Ucrânia, o presidente francês disse na entrevista: fui a Moscou para tentar impedir a paz. Logo em seguida, percebendo o ato falho, ele corrige: para impedir a guerra. Mas Freud explica isso tão bem. De fato, Macron foi para lá para impedir mesmo a paz. Ele foi, sim, fingindo que era para dissuadir Vladimir Putin. Mas ele quis dizer a Putin que aquilo que Putin estava almejando para a Rússia era impossível e que a Ucrânia ia assim entrar para a OTAN, etc, etc. Então, Putin, vendo-se forçado a ir em frente com a operação militar que estava para ser deslanchada, interrompeu o diálogo com o Ocidente, pois no Ocidente tudo hoje em dia é a hipocrisia e a verdade não tem mais lugar. Mas e para os outros líderes europeus? Por que tem que obedecer a Zelensky?
Por que não podem se desligar de Macron? É bem simples. É porque estão presos numa imensa rede de corrupção, na qual todos eles têm culpa. Todos eles têm alguma culpa, ainda que não relacionados à Covid ou à origem da Covid. Mas ninguém denuncia ninguém, senão caem todos. Se um denunciar um outro, esse outro denuncia a ele e a todos os outros. Então, onde há essa rede, e essa rede é a própria quase totalidade do mundo ocidental, é a União Europeia e o Império Anglo-Americano, não é? Está tudo conectado. Então todos estão calados, ninguém faz nada, eles sabem quem bombardeou Nord Stream 1 e 2, mas não falam. Então, não podemos esperar que algum chefe de Estado ocidental se levante para denunciar o autor da Covid-19. A justiça tampouco não conseguiu elucidar nos vários processos contra Benalla, pelos fatos que revelaram as relações entre Macron e Benalla. A justiça não tem nada a declarar sobre esse relacionamento dos dois. Talvez que a liberdade de imprensa não seja mesmo plena, e aí mesmo os jornalistas não conseguiram ir mais longe do que nós vimos que eles foram. Ou então falta a eles a santa intuição. Certo é que este é um jogo perigoso. Eu ouso afirmar, passou o tempo em que a mentira podia triunfar. Deus existe. Existe sempre, mas só às vezes se levanta. Hoje, um homem reza, dá sua vida. A consequência não pode ser outra. O mundo dos injustos vai desmoronar. Não vai restar para eles senão pedra sobre pedra. Minha contribuição termina aqui. Os países afetados pela Covid têm meios para rastrear os movimentos através dos quais Benalla e os outros macronitas foram construindo e pondo em ação a máquina mortífera chamada Covid-19. Através dos registros feitos pelo Departamento de Imigração, que filma e fotografa todos os que entram em seu território pelo aeroporto, esses países, especialmente a China e a Rússia, que foram os mais afetados, a China, porque foi culpabilizada por ser a origem, a Rússia pela dimensão do seu país e pelo fato de que Macron, o autor da Covid, tendo que obedecer a Zelensky, não permite que a guerra chegue ao fim. E força todos os seus cupinchas ocidentais a estar por detrás dele, impedindo a paz na Ucrânia. Então, a China e a Rússia e todos esses outros países podem investigar as entradas e saídas de Benalla e dos seus benaletes, sobretudo durante 2019 e 2020. Tudo que eu digo aqui poderá ser confirmado
por esse trabalho de rastreamento pelos seus respectivos serviços secretos. Então, ampliando esses estudos, esse rastreamento dos agentes da Covid nos diferentes países. O que importa é que um grande número de criminosos sejam realmente identificados, abrindo o caminho que leva à punição. Igualmente, para os jornalistas, é possível aprofundar essa pesquisa, complementando os esforços governamentais nesse rastreamento, para que a elucidação do caso possa ser assegurada em seus menores detalhes. Afinal de contas, estamos possivelmente diante da página mais sombria de toda a história da humanidade.